Bom dia, sexto ano, professores e alunos. Mais uma aula de língua portuguesa aí, né? Retomada. Vamos lá. Hoje, discurso e atualidade no diálogo. O debate. Tema da aula: debate, conceito e estrutura. A habilidade do currículo, AEF 35 LP 10. Tem mais ou só essa? Tem mais. EF 67 LP 23A e EF 69 LP 13. Eu sou a professora Andreia e vou moderar a aula da Pro Elaine. Bom dia, Elaine. Bom dia, Andreia. Bom dia, alunos, pais, professores, tudo bem? Então, relembrando que temos aí mais esta semana e a próxima como revisão. Então, retomaremos aí alguns conteúdos que talvez foram trabalhados de forma muito rápida ou que necessite aí de um pouquinho mais de estratégias, né? Podemos dizer assim? De uma outra forma de falar, né? Isso, tá bom? Então, como a Pro Andreia disse, hoje vamos falar sobre debate. Vamos comentar um pouquinho sobre a estrutura, o que é necessário para realizar, produzir e participar de um debate, ok? Pode colocar aí na tela para eles, por favor. Então, os objetivos da nossa aula serão conhecer o gênero debate conforme as informações gerais que o caracterizam, aprender sobre os propósitos comunicativos do gênero debate, reconhecer a estrutura do debate, sua composição e funcionalidade, produzir quadro com as principais informações acerca da composição do gênero debate, ok? E aí temos a perguntinha inicial, que vocês já responderam sobre ela, então acredito que vocês tenham mais conteúdo ainda sobre do que quando vocês responderam pela primeira vez, tá bom? Então, o que vocês sabem sobre opinião? O que é uma opinião? E o debate? O que vocês conhecem sobre esse tema? E também argumento. Qual a relação desses três? Ok? Vou dar 2 minutinhos para vocês responderem. Vamos lá? Vamos lá, Elaine. O Caio da Pro Rosana disse que opinião é pessoal. A Ana, deve ser Ana Carolina, da Pro Patrícia, disse: opinião é o que eu acho ou penso. A Giovana disse: opinião é quando a pessoa tem algo para falar, a opinião da pessoa. O Cássio, da Pro Solange, ele disse: opinião, palpite pessoal que pode alterar de pessoa. A aluna Gabriele, da Pro Lidiane, colocou: opinião é pessoal. Deixa eu ver se tem mais algum aqui. Aí a Vitória, da Pro Giovana, também: opinião é o que eu acho, minha opinião própria. Todos estão colocando assim na questão da opinião, né? Aí apareceu o debate aqui.
Da Pro Marli. Debate é discussão dando sua opinião com argumentos. A Maiara da Pro Rosana colocou argumento que você usa para, acho que era justificar sua opinião, né? Isso. A Stephanie do Pro Ronaldo colocou opinião é algo que eu acho e defendo. Ó, a Gabriele da Pro Maria colocou o debate e a discussão dando sua opinião com argumentos. Bom, né? Muito bem. Pode colocar a tela para eles, por favor? Vamos lá. Então, temos aí algumas informações, né? Pensamento pessoal sobre determinado assunto. Então, a opinião, né? O que eu, a partir do meu contexto, da minha vivência, das minhas experiências, penso sobre determinado assunto. Para ir acrescentando o vocabulário de vocês, então, lembrando que pessoal, a gente pode utilizar aí também a palavra subjetivo. Então, tudo aquilo que é subjetivo é pessoal, aquilo que eu penso a partir das minhas experiências, tá bom? Depois temos gênero oral, que tem por finalidade discutir um assunto polêmico, né? Então, é o debate, ok? Lembrando que tá bem simplesinho aí as definições, tá? Só para a gente esquentar um pouquinho. Depois temos ideias baseadas em fatos, dados, estudos que podem comprovar a minha opinião. Então, estes são os argumentos, ok? Podem dar um print aí na tela, se vocês quiserem, tá? E aí temos o conceituando. Você pode ler para a gente, Andréia, por favor? Sim. O debate é um gênero textual oral que tem por finalidade defender uma opinião, argumentar, etc. Este gênero é marcado pelo discurso persuasivo, ou seja, procura convencer o público-alvo, auditório particular ou universal, acerca da plausibilidade da opinião defendida. O debate é organizado em torno de ao menos 3 pessoas, 2 debatedores e 1 moderador. Isso. Então, como foi bem dito aí, é da oralidade. Então, nós vamos ter o foco aí na fala. Então, eu tenho que explanar muito bem os meus argumentos, a minha fala tem que ser clara, pensando no meu público-alvo, né? Que vocabulário eu vou utilizar? Temos que pensar também no tema. Então, a partir do tema, eu elaboro o meu vocabulário e para o público que assistirá também. Então, eu posso promover aí um debate entre adolescentes, entre adultos, um debate político, e por aí vai. É que geralmente a gente conhece mais o político, né, André? Que a gente tem mais contato aí, mas há diversos temas para serem debatidos, ok? Então, continuando, pode voltar a tela para eles, por favor. Você quer complementar, André, alguma coisa? Não? Esse videozinho depois, se der tempo, nós vamos assisti-lo, tá? Pode pular para o próximo para mim, por favor, o próximo slide. Isso. Então, o debate regrado. Então, nós vimos ali, de modo geral, o que caracteriza aí um debate. Agora, o que seria aí um debate regrado? Sempre utilizando aí, então, as estratégias, né? Regrado me faz lembrar de qual palavra já existente, né? Então, regras, né? Então, um debate regrado, ok? O debate regrado é um gênero que se materializa na argumentação entre 2 ou mais pessoas. Então, retoma lá o que já foi lido pela professora Andréia, tá? Com o objetivo de discutir um assunto determinado, geralmente polêmico, sob várias opiniões. Os participantes envolvidos costumam defender ideias opostas, senão não tem como debater, certo, André? Como é que nós temos aí a mesma opinião e vamos debater como? Será que seria possível isso? Será? Será? A gente pode falar sobre tudo? É isso que você quer saber? Isso. Peraí, deixa eu só cortar um pouquinho. Uhum. Eles estão dizendo que estão sem imagem, então uma coisa aí para... Aqui está ok, tem que sair e voltar novamente. Beleza, alguém já colocou, aqui está ok, tem que sair e entrar novamente. Talvez seja tá? o aplicativo, né? A internet da pessoa. Tá bom, é só para falar, porque às vezes elas ficam, né, querendo ver o que a gente está passando. Beleza. Bom, a pergunta então era, será que a gente pode falar, debater sobre tudo? Sobre tudo, qualquer assunto, qualquer um. O que elas acham? O que vocês acham, né? Não é legal elas falarem com a gente? Elas, eles, todos eles. Isso. Enquanto nós vamos continuar aí com o conteúdo, vão colocando no chat para a gente discutir um pouquinho também sobre isso, né? Será que a gente pode debater sobre tudo, qualquer assunto? Isso é possível ou não? Tá bom? E tentem aí dizer sim, por quê? Não, o porquê também, tá bom? Pode voltar a tela para eles, por favor.
Então, aí continuando, nós temos essa tabelinha aí, ó, conhecendo a estrutura do gênero oral debate. Então, o que será, né? Nós falamos ali um pouquinho de modo geral sobre o debate, então é um gênero oral, que tem por finalidade discutir aí um tema polêmico, no mínimo aí 3 pessoas, né? 2 participantes e um moderador, com ideias opostas, divergentes, que irão argumentar sobre determinado assunto. Lembrando que, sim, né, no debate, cada um dos debatedores aí tem a sua opinião, claro, tá? Mas em que é sustentada essa opinião, né? Quais argumentos eles têm para sustentar esta opinião? Lembrando aí que os argumentos sempre têm que ser verificados, né? Qual é a fonte desse argumento? Ele está relacionado com o meu tema? Não está? E também o que é muito importante, em um debate eu também preciso verificar aí quais as ideias do outro, que eu consigo argumentar bem melhor. Então, eu já crio hipóteses do que o outro irá dizer, e aí eu vou criando argumentos, contra-argumentos. Não tem como eu chegar lá do nada, né? Ou somente com os meus argumentos, ok? E tentar debater aí. Não. E também pensar no tempo. Quanto tempo eu tenho para expor os meus argumentos, expor aí as opiniões, os fatos, e sempre pensando, gente, em conectar os meus argumentos, né? Pensando no que o outro vai dizer. Isso é muito importante, tá? Que aí e também pensando que o outro pode ter alguma estratégia ali no momento, né? Para também vir com outro argumento que talvez eu não tivesse aí pensado. Ok? Quer complementar, André? Quero falar uma coisa. Você falou de... a gente levanta hipóteses, né, sobre o que o outro possa dizer. É claro, quando você vai entrar num debate, você já sabe mais ou menos como o outro pensa. Então, você já vai preparado, né, com argumentos que sejam, até aquele momento do que você sabe, o que ele costuma falar, que sejam convincentes, ou que serão convincentes e que, de repente, você irá se sobressair, né? Mas não pode ser que aconteça o que você colocou, de você ser surpreendido, né? Então, a gente sabe, sim, o que o outro, como o outro pensa, e, inclusive, vou reforçar, já falei outras vezes, nós sempre produzimos o nosso discurso com base no outro, né? Sim. Seja para nos fazer entender, ou seja para que a gente consiga convencer o outro, né? Nesse caso do debate. Aí a Pro Efigênia colocou que é possível, sim, então, debater qualquer assunto, desde que seja usado de forma respeitosa. Isso. E aí eu vou colocar aqui uma questão um pouco polêmica, né? Às vezes é bom você até fugir de determinados debates, né? Eu tenho algumas coisas assim que eu não aguento mais, então eu tento fugir um pouco, porque por mais que você discuta, por mais que você argumente, exponha aí fatos, o outro não quer. Né? Então você vai só se cansar e acaba... Não é mais um debate, né? É uma discussão, como a gente estava falando. E discussão no sentido que a gente fala é que as pessoas não se entendem, um já não ouve mais o outro, né? E ali não vai entrar em um acordo, tá? Então, é sempre importante a gente... E como sempre serão assuntos polêmicos, né? Tem que estar com o espírito aí preparado. Às vezes a gente não tá. Para ouvir, né? Ouvir e respeitar a opinião do outro, né? Senão, não será debate. Será discussão e penderá para uma agressão verbal. Certo? Aí, nós dois estávamos aqui conversando um pouquinho sobre isso. Falei, o que você acha, Andréia, sobre determinada opinião, determinado assunto? Então, eu dei o exemplo futebol. Então, comumente as pessoas dizem que não se discute futebol. Né? Então, fazer uma relação. Será que discutir e debater é a mesma coisa? Será que quando as pessoas aí dizem, não se discute futebol, religião e política, será que eles estão pensando em um debate, né, em debater ali, apresentando argumentos, ou não, eles estão pensando nessa questão de briga mesmo? Porque, por exemplo, vamos pensar aí no futebol. Será que não se discute futebol? Eu tenho muita vontade de ir num clássico, mas eu queria ir entre times grandes, assim, né? E eu não tenho coragem, porque eu tenho muito medo do que vai acontecer lá. Sou muito medrosa, né? Então, temos sim. A gente vai discutir sobre o futebol, que é um tema amplo, mas o que eu vou discutir? Então, essa questão aí das brigas entre as torcidas, né? Então, a gente pode debater sobre isso. Por que ocorre, né? Por que ocorrem essas brigas?
como solucionar este problema. Então, é algo que, sim, tem que ser debatido e discutido pensando na questão da discussão como um debate mesmo, né? Como ali expondo opiniões. Aí, Andrea, pode complementar aí o que ela... Nós estávamos conversando exatamente sobre isso mesmo, né? De o que poderia ser debatido e o que não poderia ser debatido. Então, na minha cabeça, acontece da seguinte forma. Eu acho que uma discussão, ela surge, né? Nenhuma parte ali está preparada, ela surge. Então, tem a parte que é mais equilibrada e a que é menos equilibrada. Agora, quando você vai para um debate, eu acredito que as pessoas já saibam que elas terão os seus papéis definidos, né? Os seus momentos de fala, e elas já entendem, ou eu espero que elas entendam como elas tenham que se comportar. É claro que nem sempre isso acontece, a gente está cansado de ver debates que vão para um lado horrível, né? De ofensas e tudo mais. Que também é uma estratégia. Sim, sim. Né? Isso também é uma estratégia. Então, pensando que um debate é um saber lidar com a palavra, aquele que melhor souber lidar com a palavra, né? É que vai conseguir convencer o outro. A gente só pode dizer que tudo que você estiver utilizando por meio da palavra está mostrando ali poder, porque palavra é poder. Sim. Né? Então, aquele que conseguir mais lidar, ou aquele que consegue lidar mais com a palavra, né? E acho que é o nosso objetivo enquanto professor de língua portuguesa, né, Elaine? Sim. Que cada vez mais vocês, alunos, estejam preparados para lidar com a palavra. Né? E, complementando essa questão da palavra e pensando no debate, a postura corporal também diz muito. Então, eu fico impressionada com aquelas pessoas que ficam o tempo todo, assim, conseguem... não demonstra assim, uma expressão de que estão irritadas com o que o outro disse, com as barbaridades do outro. Né? Até demais. Aquilo irrita o outro, né? Isso, aquilo irrita o outro. Então eu falo, nossa, mas como essa pessoa não muda nem a expressão facial, nem um pouco, assim. E isso traz mais credibilidade, porque a gente fala assim, olha, ele conseguiu, ele sabe do que ele está falando, ou ela, né? O que eles estão falando, manteve a postura, não demonstrou irritabilidade. Então, o corpo, né, a linguagem corporal aí no debate, ela diz muito, né? Muito mesmo. Nada de gracinhas, né? Nos últimos debates aí das eleições, a gente viu muita coisa que não cabia naquele contexto. Então, você olhava a postura do outro, né? E falava assim, gente, não é possível que essa pessoa está em um debate por um cargo, né, dessa importância e tendo essa postura. Então, isso também vai dizer muito, tá? E aí, uma dica que eu dou, é super importante não se deixar levar com essa questão também do equilíbrio. Ok, tá equilibrado ou equilibrada, mas será que isso não é uma estratégia também? Tá? Então, tudo, a gente tem que analisar tudo, é o que a gente sempre fala aqui para vocês, né? Então... E aquele que for o melhor no lidar com a palavra também, ele vai conseguir tirar esse outro, vai desestabilizar, né? Em algum momento, porque acho que a pessoa não consegue suportar o tempo todo, né? Acho que as coisas vão chegando e você fala, meu, e agora, né? Mas acho que tudo isso também é questão de experiência, né? Sim. E aí, só retomando o que você falou em relação a você estar num debate sério e as coisas irem para um lado, né, vexatório, Sim. Isso é não reconhecer o papel social que se ocupa naquele momento, né? Sim. A estratégia ali já não foi nada boa, né? Tá? Depende, não foi, né? Mas também depende da intenção desse outro, né? E lembrando, né, que em um debate aí, muitas das vezes a pessoa sabe o que a gente quer ouvir, né? Então ela vai utilizar, por mais que ela não concorde, que ela não seja a opinião, mas ela vai utilizar de tais argumentos para convencer a gente, dependendo da situação aí, tá? Do objetivo desse debate, ok? O que eu quero convencer, para que eu quero convencer, ok? Então, pode pôr essa tabelinha aí para eles, por favor. Então, nós temos aqui essa tabela, nessa primeira parte, e depois temos uma segunda parte dela. E aí, a Pro Andrea, com a letra dela super pedagógica, que eu falo, porque a minha é horrorosa, gente. Minha letra não é nada pedagógica. Eu pedi para ela fazer
como se fosse aí uma nuvem de palavras, tá? Que vocês vão complementar, vão completar. Então, no primeiro nós temos, é aquele responsável por apresentar os debatedores, cumprimentar o público, apresentar o tema que será debatido e orientar sobre as regras do debate. Então, quem é essa pessoa dentro do debate? Coloca para mim, por favor, aquele que está bem colorido, porque se eu passar aqui, vai colocar a resposta para eles. Coloca o slide que tem as palavras, por favor, para eles. Acho que é o terceiro... Isso! Ó, deem um print nessa tela, por favor. Então, nós temos aí, ó, debate. O que que tem dentro de um debate aí no gênero debate? Então, nós temos um tema, temos as regras, o moderador, público-alvo, tempo de fala, as estratégias, relevância do tema, tempo de duração, tá? Então, essas palavras aí, vocês vão encaixar lá nas lacunas, tá bom? Eu vou dar aí, então, 1 minutinho e meio para vocês, 2 minutos, para vocês colocarem lá no primeiro quadro. A gente corrige e depois eu dou mais um tempinho para vocês, tá bom? Porque a gente só tem 4 minutos. Dá um print nessa tela aí, né? Para Isso. saber quais são os nomes que vocês podem colocar nas lacunas, Isso né? mesmo. Deem um print aí na tela. Aí volta, por favor, lá na primeira parte do quadro. Acho que são 2 slides anteriores. Isso, por favor. Então, vamos lá? Então, como eu disse, aí, ó, na tabela do lado esquerdo, a coluna da esquerda está em branco. Vocês vão colocar aquelas palavrinhas aí de acordo, tá bom? Temos 2, 4 espaços. Vamos lá, então? 1 minutinho e meio para vocês responderem. Vamos lá? Vamos lá, Elane. Eles foram aqui meio que na ordem. Uhum. Então, deixa eu pegar aqui. A Clarice, da Proângela, colocou debatedores, mas antes a Pro Efigênia e a Pro Edilene já tinham colocado moderador. Uma colocou moderador, outra mediador, né? Uhum. São similares. A Maria Eduarda da Pro Solange colocou moderador. Já o Jonatas fez bonitinho. Parabéns, Jonatas. O Jonas colocou moderador, da Pro Rosana. Muito bem. Muito bem. A Giovana colocou moderador, da Pro Maria Aparecida. A Maria Júlia, da Pro Simone, colocou mediador. Ok. A Pro Kátia colocou na ordem moderador, debatedores. A Pro Efigênia colocou 1 moderador, 2 debatedores, 3 tema. Muito bem. Pode pôr a tela para eles, por favor, para eles darem um print? Vamos lá. Então, primeiro temos o moderador, né? Depois os participantes ou debatedores, tá? Então, são pessoas que participam ativamente do debate, os debatedores. O público também pode ser considerado participante. Há debates que permitem que o público faça perguntas aos debatedores. O tema, né, é o assunto escolhido para se discutir ou ser discutido. A relevância do tema é um assunto geralmente que tem importância à sociedade ou a um grupo social específico, o qual geralmente é o público que assiste o debate, ok? E aí o próximo eu vou colocar já para vocês darem um print, porque o relógio já está maluco, e aí eu vou lendo para vocês. Então temos aí o tempo de fala, né? A cada participante debatedor é dado
dado delimitado tempo de fala igual para expor sua opinião, fazer ou responder perguntas. Então, tem que ser dado o mesmo tempo. Estratégias, mecanismos de persuasão, convencimento, exemplos baseados em fatos, argumentação através do exemplo, argumentos em geral. Regras é o conjunto de informações que dizem como será organizado o debate. Tempo de fala de cada participante, por exemplo. Tem mais regras. O público-alvo, então, para quem é destinado, né, esse debate. E tempo de duração, qual que é o tempo total aí deste debate, qual tempo cada um dos debatedores terão, ok? Então, acabou a nossa aula, rapidinho como sempre. Andréia, muito obrigada. Obrigada eu, Elaine, obrigada produção, obrigada sexto ano, professores e alunos. Beijo e até quinta. Beijos, até quinta.